Olá, pessoal. É um prazer estar com vocês novamente para nossas entrevistas no Atrium. E hoje nós daremos prosseguimento a essa sequência de atividades do nosso grupo de pesquisa, dessa vez entrevistando o professor Leandro Mendonça Barbosa. O professor Leandro faz parte aqui do nosso grupo de pesquisa e também tem uma longa trajetória dentro do Mato Grosso do Sul com a área de antiguidade. Então, a nossa entrevista de hoje, ela versará sobre os estudos da antiguidade em Mato Grosso do Sul, onde nós vamos fazer um levantamento e uma historicização sobre os acontecimentos que envolvem a nossa área, não somente de história, mas um apanhado em geral, do qual o professor Leandro vivenciou boa parte dela e tem um conhecimento sobre o assunto. Então, professor Leandro Mendonça, é um prazer ter você aqui hoje. Prazer é meu, professor Carlos Eduardo. Muito obrigado pela oportunidade de poder não só falar, né, sobre toda essa questão da historicização da história antiga em Mato Grosso do Sul, mas poder também propiciar que eu acesse algumas memórias minhas, o que, pensando um pouco, quando você me fez a proposta, e já imaginando como eu esquematizaria mais ou menos, né, a nossa conversa, será aqui, eu já fui me relembrando de tempos de graduação, de tempos de sonhos, de tempos de memórias aí bastante antigas, apesar de eu não ser assim tão velho, mas realmente muito obrigado por essa oportunidade de poder, da gente poder conversar em relação a isso, né? Eu gostaria de me apresentar rapidamente e colocar que, apesar de eu ser sul-mato-grossense de coração, não nasci aqui, nasci em Cuiabá, no Mato Grosso, mas é a minha terra desde 1 ano de idade, então eu sou sul-mato-grossense. Os meus estudos de pós-graduação, eles não aconteceram aqui e eu vou explicar o porquê, né? Mas a graduação, sim, eu fiz aqui na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus de Campo Grande, quando ainda era Centro de Ciências Humanas e Sociais, não existia ainda nem a Faculdade de Ciências Humanas, né? Minha graduação foi de 2003 a 2007. E eu saí da graduação já pensando em ir para a pós-graduação, pensando em ir para o mestrado, e sempre fui, desde a adolescência, um apaixonado por mitologia, um apaixonado pelo estudo da Grécia, chamada Grécia Antiga, e a intenção realmente era poder construir uma pesquisa que fosse voltado à questão da religiosidade grega. Eu já saí no último ano de graduação, na minha época também era anual, não era semestral, eu já fui entrando em consonância com algumas questões, e me deparei com uma dificuldade básica, que era a falta total e completa de especialistas em história antiga no ano de 2007, que foi o ano que eu me formei, aqui em Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul já tinha uma pós-graduação em História, né, na Universidade Federal da Grande Dourado, já existia o mestrado e o doutorado lá, mas não contava com especialistas na área de antiguidade. Então, a minha alternativa seria sair para outros lugares. Eu contei com alguns professores na hora de escrever o meu projeto de pesquisa, mesmo não sendo da área, o professor, aqui uma referência ao professor Gonçalo Santa Cruz de Souza, especialista em História da África, que me ajudou como ele podia na escrita desse projeto, né, a professora Marinete Zacarias Rodrigues, que foi minha professora de pesquisa histórica e também ali auxiliou nesse sentido, mas nenhum deles era especialista em antiguidade. Eu fui para, então, passar, depois da graduação, fazer um curso na Universidade de Salamanca, na Espanha, onde eu tive um contato com uma documentação relacionada à antiguidade hispânica. Foi algo que me incentivou bastante, que realmente eu vi que era possível, né, elaborar uma pesquisa em cima dessa questão, apesar de não ter trabalhado com a antiguidade hispânica, mas eu entrei em contato pela primeira vez com um centro de documentação que incluía obras da antiguidade clássica. Isso foi muito bom. Então eu acabei prestando o mestrado fora do estado, na Universidade Federal de Goiás, sob orientação da professora
Ana Teresa Marques Gonçalves, um dos grandes nomes da história antiga no Brasil, não é porque foi minha orientadora, não, é porque é mesmo, isso não sou eu quem diz, é o Brasil de uma maneira geral, e o trabalho dela, muito minucioso e muito atencioso, me fez com que eu pudesse defender uma dissertação de mestrado sobre a questão de Dionísio e o dionisismo. Terminado o meu mestrado, em 2010, tendo como banca a professora Luciane Munhoz de Omena, da Universidade Federal de Goiás também, e a professora Maria Beatriz Florenzano, da USP, eu acabei entrando em contato com a pós-graduação em Portugal, e achei que seria uma excelente questão para que eu pudesse trabalhar, ter a experiência internacional com pesquisa e trabalhar como um pesquisador na Europa, e assim eu prestei a seleção de doutorado na Universidade de Lisboa, ainda no ano de 2010, e passei e fui orientado pelo professor Nuno Simões Rodrigues, na Universidade de Lisboa, na Faculdade de Letras. E a minha tese foi mais ampla do que o meu mestrado. Eu trabalhei as representações ctônicas, né, o ctonismo na documentação grega, tanto Homero, Hesíodo, como teatro, e enfim, ficou, e cerâmica, bastante iconografia e cultura material. Ficou, então, um trabalho que foi aprovado, né, pela banca em 2014, banca composta aí por vários especialistas em história antiga, professora Maria do Céu Fialho, professor Delfim Leão, professora Ana Lívia Bonfim, professora Carmen Soares, professora Amilcar Guerra, professor José Augusto Ramos. Então, todos especialistas em antiguidade. Foi assim que eu tive contato com a história antiga, né? E tanto eu falei para o Carlos, antes ele me permitiu fazer aqui uma pequena propaganda, vamos dizer assim, o meu mestrado gerou, né, meu primeiro livro, certo? De Selvagem Afeminado, as representações de Dionísio no Imaginário Ático, pela Paco Editorial, e o meu doutorado, um dos capítulos dele, gerou, né, o meu segundo livro, Faces do Além, Deuses e Criaturas do Mundo dos Mortos Gregos, pela editora Prisma, certo? Então, além de vários artigos, capítulos de livros, enfim, eu pude ter em contato com todo esse conhecimento, e a partir disso também pude contribuir um pouquinho com a produção de história antiga no Brasil e no Mato Grosso do Sul, ok? Então, essa é um pouquinho da minha trajetória. Depois disso, fui professor de História Antiga na Universidade Católica Dom Bosco, e integro aí o grupo de trabalho de História Antiga, que nós vamos falar um pouco. Os outros grupos de pesquisa a gente fala daqui a pouco. Obrigado, professor Leandro. E vamos dando prosseguimento então à nossa entrevista. E agora nós gostaríamos de saber sobre como que se deu o percurso dos estudos da antiguidade em Mato Grosso do Sul. Então, por favor, professor. Carlos, o Mato Grosso do Sul ele pode ser um excelente objeto para a gente entender a carência dos estudos antigos no Brasil, sobretudo fora dos grandes centros, né? Durante, como já dito, toda a minha graduação eu não tive um especialista em história antiga. A primeira professora docente de universidade pública a ser especialista em história antiga faz só 11 anos, né, que a atuação em história antiga dentro das universidades públicas, ela passou a acontecer. Então, algo extremamente recente, né? Então, a gente pode ver o Mato Grosso do Sul e também o Centro-Oeste de maneira geral, Mato Grosso, o interior de Goiás, como indício dessa ausência durante as décadas de 90 e a primeira década do ano 2000, de especialistas nessa área, né? Apesar disso, eu tenho que louvar bastante os esforços de professores que não eram especialistas na área e que se esforçaram para, de uma maneira ou outra, conseguir dar a disciplina de história antiga, né? A minha professora na graduação foi a professora Iracema Cunha Costa, doutora pela Universidade de Sorbonne, tanto mestrado e doutorado pela Universidade de Sorbonne, mas na área de imprensa brasileira. Então, não dialogava com a história antiga. E o esforço dela foi no sentido de nos fazer ler as fontes, ler a documentação.
ela sabia, obviamente, que não conseguiria, né, dar uma mesma aula que um especialista, um mestrado, doutorado na área, mas ela era exímia pesquisadora e nos fez ler a documentação. Com ela eu li Heródoto, apresentamos seminário de Heródoto, com ela eu li Tucídides, com ela a gente leu Homero. Então, foi possível, dentro do Livro dos Mortos, por exemplo, dentro do contexto egípcio, com ela foi possível o primeiro contato às fontes, no meu primeiro ano de graduação, né? Então, o esforço da professora Iracema, e eu estendo alguns outros professores que eu falarei depois, esse foi um esforço grande de que não sou especialista em antiguidade, mas sou historiadora e sei pesquisar, sei fazer pesquisa, e sei passar a documentação, e esse foi o esforço dela, né? Então, por conta das aulas de história antiga, mesmo com uma não especialista, e isso, obviamente, eu tive que correr atrás desse prejuízo, vamos dizer assim, quando no mestrado, mas essa professora propiciou o contato com as fontes. Para alguém que está no primeiro ano, né, a aprender a ler documentação histórica já é um grande passo, e isso, sem dúvida nenhuma, foi louvável por parte da professora Iracema. Lembrando que eu fiz aqui no campus a graduação no campus de Campo Grande, né, e depois que eu fiz História Antiga, outros professores, ainda durante a minha formação, assumiram a docência de História Antiga, como o professor César Maximiano, por exemplo. Também não era especialista em Segunda Guerra Mundial, assumiu História Antiga. Eu, inclusive, fui monitor do professor César Maximiano. Eu estava no último ano de História, e a História Antiga era dada no primeiro, né? E a abordagem dele também foi muito interessante, porque ele também tinha consciência que não era um especialista, mas era um entendedor de guerras, né? Um entendedor de guerras e batalhas e conflitos, de diplomacia, como poucas vezes eu vi. E por conta disso ele deu um curso baseado em todas essas relações de conflitos, de guerras que ocorriam no mundo antigo, desde do Egito até o período romano. Ele trabalhou bastante, toda a expansão helenística e tudo mais, eu lembro, né, na monitoria, de relatoriar alguns textos bastante interessantes. Ele é um profundo conhecedor do inglês, então, apesar dele não passar para os alunos, ele leu muito em História Antiga relacionado a essa questão bélica, e essa questão da interação entre os povos por meio de batalhas e conflitos, e isso também fez com que os alunos tivessem ali uma abordagem, vamos dizer assim, interessante da história antiga, né? E depois outros professores vieram, o professor Paulo Esselin, que inclusive foi meu orientador de graduação, também chegou a dar história antiga no campus de Campo Grande, a professora Joelci Mora Silva, uma professora substituta, que também, né, encarou a história antiga, o professor Carlos Prado, mais recentemente, uma pessoa que eu tenho admiração e que é um competente historiador e professor, né, enfim. E nos campi do interior, nós também tivemos aí esforços em relação a esse estudo da antiguidade, mesmo sem o especialista, né, o campus de Três Lagoas, o campus da UFMS em Três Lagoas, eu tive a oportunidade de trabalhar como professor substituto no ano de 2009, e nós não podemos deixar de lembrar do professor Nazaré dos Reis, que não era especialista, a área dele era história agrária, mas ele era um conhecedor de grego, e então ele assumiu, durante muitos anos, creio que por décadas, ele assumiu essa função. Outros professores, aí já medievalistas, acabaram assumindo a função de antiga no campus de Três Lagoas. O professor Fortunato Pastori, também é uma pessoa que eu tenho muito carinho, o professor Ronaldo Amaral, enfim, então tiveram aí professores que também assumiram a disciplina de História Antiga por falta de especialistas, né? E é aí que, na virada de 2010, a gente começa a ter muito concurso para as universidades, e a UFMS abre as portas à antiguidade, né? Não tem como não fazer referência aos períodos Lula e Dilma, que propiciaram toda essa abertura de concurso, de que as pessoas pudessem
chegar a ter contato com especialistas mesmo no interior do Brasil, né? E aí a gente tem, em 2010, o início dos trabalhos da professora Dolores Puga, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no campus de Coxim, né? A professora Dolores Puga é alguém que veio do estudo do teatro contemporâneo e embarcou muito bem na antiguidade, estudando o teatro antigo, né? E a gente tem aí, a partir disso, ela como, vamos dizer assim, uma primeira antiquista de universidade, da universidade pública, né, de universidade federal. Um ano depois, a entrada do professor Leandro Eco, também no campus de Coxim. Hoje ambos estão no campus de Três Lagoas, e o professor Leandro Eco, que veio dos estudos no Paraná, também passou a contribuir aqui no Mato Grosso do Sul com a antiguidade, né? Em 2014, a professora Natália Monsef Junqueira assumiu a vaga de História Antiga e Medieval no campus de Corumbá. A professora Natália Monsef teve seus estudos feitos na Unesp de Franca, uma parte na Universidade de Barcelona, e também pôde fazer parte aí da gama de especialistas. E em 2018, né, você, Carlos, que entrou na UFMS, também no campus de Coxim, hoje está aí no campus de Campo Grande, na Faculdade de Ciências Humanas, você que veio dos seus estudos no Rio de Janeiro, e sem dúvida nenhuma tem, nesses 3 anos, agitado bastante a área e propiciado que antiquistas do restante do Brasil conheçam o Mato Grosso do Sul, pela questão pandêmica agora na forma online, e que conheçam também os trabalhos que são feitos aqui. Antes de terminar a minha resposta, eu não posso deixar de lembrar que dentro da área de letras clássicas, né, dos idiomas antigos, temos o inesquecível, já falecido, professor Horácio Braga, que era um especialista em educação, mas foi, sem dúvida nenhuma, uma das pessoas que eu conheci que teve maior conhecimento em latim e em grego que eu já pude presenciar. Era um exímio, era um fluente em grego koiné, ele falava muito, e pelo um projeto que existia na UFMS, o Progele, eu não sei se existe mais, e ele dava aulas de latim. Eu fui aluno, desculpe, dele, de latim, tive a oportunidade de estudar com o professor Horácio Braga, e ele era professor de latim durante muitos anos do curso de Direito da UFMS. Então formou aí mais de uma geração de advogados, né? Formou aí mais de uma era de advogados que passaram pelo professor Horácio Braga. Eu não posso também deixar de falar do professor Guto Josman, que foi professor da Universidade Católica Dom Bosco durante muito tempo. Ele não é necessariamente especialista em história antiga, a área dele apesar de ser historiador, mas os estudos dele é em teologia antiga, e ele é um estudioso muito interessado na questão da antiguidade tardia, né, fez o doutorado na Itália, então, e hoje ele hoje não, acho que faz tempo que ele tem um canal no YouTube, História e Cristianismo, e também fica aqui a referência. E entrando nessas outras áreas, né, a letras, a teologia e também a filosofia, a professora Cristina Agostini, também do campus de Campo Grande, da UFMS, também da FAC, especialista em filosofia antiga, que também entrou mais recentemente no campus, e que também, pessoa que eu também tenho muito carinho, e que faz um trabalho na filosofia antiga brilhante, né? Então a gente ter aí um crescimento, apesar que tardio, um crescimento dos estudos da antiguidade aqui no estado nos últimos 10 anos, vamos dizer assim. Professor Leandro, dando prosseguimento justamente sobre essa questão do percurso, quais são os impactos da institucionalização de novos pesquisadores para o desenvolvimento científico no Estado, grupos de pesquisas, associações e eventos que o senhor nota, ou que o senhor pode nos trazer aqui informações para que a gente possa conhecer e o público que está também nos ouvindo, vendo, possam ter acesso?
Perfeito, Carlos. É essencial que a história antiga entre nos meios acadêmicos e não só, mas também na prática docente do ensino regular, por meio de projetos de extensão, por meio de eventos, por meio de grupos científicos, e esforços têm sendo feitos, né, dentro do âmbito dos estudos da antiguidade. A gente vai ter a formação de grupos de pesquisa que vão formar alunos PIBIC ou de monografias, ou alunos PIBIDs que vão trabalhar com a perspectiva da antiguidade, né, na sua experiência em sala de aula. Então, é essencial esse diálogo que os grupos de pesquisa que abordam aspectos do mundo antigo, né, eles dialoguem tanto com os acadêmicos de graduação, tanto e também com a prática docente do ensino regular, por meio da CEMED, Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande, da SED, a Secretaria Estadual de Educação e as demais secretarias municipais aí pelo interior do Mato Grosso do Sul, né? Então a gente tem aí alguns grupos de pesquisa que vão produzir, que vão fazer com que os alunos de graduação, futuros professores, se interessem, né, pela antiguidade. Por exemplo, a questão dos usos socioculturais da antiguidade, que é um grupo de pesquisa proposto pela professora Dolores Puga, né, com análise de apropriações contemporâneas do paganismo antigo. Então, ela trabalha essa questão do pagão na antiguidade, pelo ponto de vista, pela perspectiva contemporânea, nesse método e nessa episteme que está sendo extremamente discutida e desenvolvida no Brasil, que são os usos do passado, e ela traz esse diálogo, né? O professor Leandro Eco tem aí faz parte desses grupos, e tem um grupo sobre a história da alimentação na antiguidade, que tem formado, tem feito com que alunos se interessassem bastante, porque essa temática é realmente muito interessante. Ele fez o pós-doutorado na Universidade de São Paulo dentro dessa perspectiva, e acredito que seja aí uma contribuição ímpar, trazendo um diálogo que, dentro dos novos objetos e toda essa perspectiva, que até então não se pensava ser feito, né, nem no Brasil de uma maneira geral, o que dirá aqui no Mato Grosso do Sul, que ainda, vamos dizer assim, engatinha com a produção na antiguidade, né? A professora Natália Monsef Junqueira, que é membro do LEIR da Unesp de Franca, ela produz muito com o pessoal da Unesp, com a sua ex-orientadora Margarida Maria de Carvalho, que já veio aqui para Mato Grosso do Sul, assim como o professor Leandro Eco trouxe a professora Renata Sena Garrafone, da Federal do Paraná. Mais recentemente tivemos no encontro da nossa AMPU Mato Grosso do Sul, a fala do professor Leandro Marcha, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também a convite do professor Leandro Eco. Então, tudo isso faz com que o Brasil perceba Mato Grosso do Sul, a história antiga perceba Mato Grosso do Sul como um lugar também de produção e um lugar também de preocupação com os estudos do mundo antigo. E dentro dessa perspectiva, Carlos, você com o Atrium, o FMS, né, com diálogo com o pessoal do Rio de Janeiro, sem dúvida nenhuma tem contribuído muito com os diálogos do Atrium, com os eventos, as pessoas que você traz para dialogar, essa iniciativa sua de propor bate-papo, como a gente está fazendo aqui. Isso amplia muito a visão da nossa área, que por vezes é estereotipada como uma área de rico, né, porque tem que sair para estudar, como se isso fosse essencial. Não, tem muita gente no Brasil, autores brasileiros, produzindo questões extremamente inovadoras, né, dialogando com áreas extremamente atuais e chegando a conclusões que são até louvadas no velho continente, né. A nossa área também é estereotipada porque você é obrigado a saber vários idiomas antigos, e isso, então, limita. E ninguém diz que numa monografia de termos de curso, você precisa escrever poemas em latim ou grego, de maneira nenhuma. Nós temos tanto
por parte da produção dos tradutores portugueses, quanto tradutores brasileiros, excelentes traduções que podem balizar alguém que podem auxiliar, que podem dar alicerce a alguém que queira fazer, queira estudar a história antiga e que queira ser um professor, queira contribuir na rede básica, ou até no futuro fazer seu mestrado e doutorado, e aí sim ir se aperfeiçoando aos poucos. Então é muito importante isso que o Atrium coloca, né, de trazer cada vez mais gente, de proporcionar aos alunos cada vez mais esse diálogo. Você faz uma interseção interessante com o ensino de história antiga, né, propondo também, participando de congressos dentro dessa questão, então isso é bastante importante, né? Eu contribuo também com a minha pesquisa e tudo mais, atualmente fazendo o pós-doutorado em estudos culturais na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, qual eu discuto os usos do passado na Guerra da Tríplice Aliança, ou Guerra do Paraguai, sob supervisão da professora Ana Paula Esquinello. Tem sido um trabalho bastante interessante, identificar os usos e as recepções de elementos da antiguidade nos monumentos e também nos escritos de memorialistas paraguaios, de intelectuais paraguaios, que recorrem aí à antiguidade para seus objetivos diversos, né? Então, a gente tem, sem dúvida nenhuma, a importância dessa ampliação aí do recorte e dos temas de história antiga. Nós também, em 2018, criamos o grupo de trabalho em História Antiga da AMPU, né, o GT de História Antiga, para organizar nossos pesquisadores de antiguidade, né, da história antiga aqui no Mato Grosso do Sul, claro que sempre dialogando com outras áreas, como a filosofia, né, e eu tive a honra, e foi uma honra mesmo, de ser escolhido como primeiro presidente do grupo de trabalho, né, ainda para a ideia de fazer um evento presencial, que acabou não acontecendo por conta da pandemia, e então o evento se tornou online. Tivemos a participação desses pesquisadores que eu citei, professora Dolores Puga, professor Leandro Eco, professora Natália Junqueira, professor Carlos Eduardo, tivemos a convite também a participação da professora Cristina Agostini, todos aqui de Mato Grosso do Sul. Então foi muito importante que esse evento tenha conseguido reunir todos os pesquisadores em história antiga ou áreas correlatas em Mato Grosso do Sul, para que possamos aí fazer um diálogo. Como conferência de abertura participou o professor Dr. Nuno Simões Rodrigues, da Universidade de Lisboa, meu ex-orientador de doutorado, e como conferência de encerramento, a convite da vice-coordenadora do GT, que foi a doutora Dolores Puga, o professor Dr. André Leonardo Chivitarese, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que nos brindou com uma excelente fala. Deste evento, o fruto, além de mais de uma centena de pessoas assistindo no Brasil inteiro, Amazonas, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, tivemos apresentação de comunicações em diversas mesas, e além de tudo, isso gerará gerará um livro com a produção desses participantes, de palestrantes ou participantes de mesas redondas. É um livro que, vamos dizer assim, está praticamente no prelo. Ele sairá esse ano, né, e que vai reunir isso que foi discutido no nosso encontro do GT de História Antiga de Mato Grosso do Sul. Professor Leandro. Então agora nós vamos para a nossa quarta questão, já caminhando para o final, que seriam: quais são as projeções futuras para essa área na região? O que o senhor está vislumbrando, o senhor percebe, né, e acredita como possibilidades para o desenvolvimento da área de antiguidade em nosso estado? Carlos, a história antiga tem que ter uma coisa muito clara, que não sei se está acontecendo ou se a coisa foi mais consequência e não foi um objetivo, um objetivo nosso, mas que nós temos que ter como claro. A história antiga tem que ocupar espaços. Ela tem que ocupar espaços na academia, ela tem que ocupar espaços na rede básica de ensino, ela tem que ocupar espaços na mídia,
ela tem que ocupar espaços, enfim, em vários âmbitos aqui do Mato Grosso do Sul. Citando como exemplo, alguns exemplos dessa questão acadêmica, a maior universidade que tem, a maior curso de história, desculpe, de uma universidade, que é o curso da Universidade Federal da Grande Dourados, um curso extremamente estruturado, com mestrado, com doutorado em história consolidado, né? Não há um especialista em história antiga, certo? Então, isso inviabiliza a produção em pós-graduação, a orientação e o incentivo dos alunos a isso, né? A Universidade Católica Dom Bosco, em Campo Grande, desde a minha saída, atualmente não conta com um professor de história antiga, né? Uma universidade grande, mesmo uma universidade com curso cinquentenário. Alguns campi da UFMS também não contam com especialistas em história antiga, né? O campus de Nova Andradina, o campus de Aquidauana, o qual eu sou aluno de pós-doutorado, né? Que tem uma pós-graduação, tem um mestrado em estudos culturais, e que também isso limita a produção em antiguidade, e em nenhum momento apontando um defeito desses cursos, e nada disso, não é essa a intenção. A intenção é que nós temos que demonstrar que somos importantes para o conhecimento histórico, né? Eu acredito que a discussão da BNCC, da nova BNCC, trouxe muito isso para nós, né? Nós tivemos que pensar e percebemos que nós temos que mostrar a nossa importância, para o conhecimento histórico, a nossa importância para a construção de uma sociedade, e o texto do professor Pedro Paulo Funari foi muito nesse sentido, outros textos que vieram aí depois, e eu acredito que a nossa contribuição, ela está apenas começando. As universidades públicas ou privadas têm feito, sim, um esforço por especialistas, mas agora, nesses tempos que vivemos, né, de que a universidade não é valorizada, fica cada vez mais difícil e nos impõe cada vez mais uma responsabilidade de mostrar à academia, aos nossos alunos e à sociedade que somos importantes, né, que os livros didáticos e que os manuais paradidáticos têm que constar a história antiga, que nos planos de ensino do fundamental e do médio tem que se constar a história antiga, porque nós somos papel importante no conhecimento histórico e na valoração da sociedade. Eu não sei se é por conta da pandemia ou por conta dos tempos políticos que vivemos, eu vejo atualmente a situação com certo pessimismo, mas também vejo a situação como um trampolim para que possamos saber qual é o nosso lugar, né? Saber que precisamos lutar por ele, que senão ficaremos para trás, e que as novas perspectivas que o futuro nos reserva, que eu espero que sejam melhores, que nós podemos continuar crescendo a nível de América Latina, a nível de Brasil, a nível de Mato Grosso do Sul. Professor Leandro, muito obrigado. Eu gostaria de saber se o senhor gostaria de deixar algum recado final para o nosso público. Olha, eu queria agradecer, Carlos, foi muito gostoso, eu não vi a hora passar, estou vendo aqui o relógio agora, parece que não passou nada, foi uma conversa muito, muito legal, muito bacana, e o que eu deixo, né, para que os assistentes do canal, e que possam, porventura, ainda, vamos dizer assim, encararem a empreitada dos estudos da antiguidade, que hoje vocês, alunos, ou vocês, professores da rede básica, que querem continuar os estudos, ou você que é historiador e não atua, mas quer continuar estudando, vocês têm uma perspectiva muito melhor do que a que eu tive. Vocês hoje têm aí pesquisadores brilhantes, professores atuantes, muito mais acesso a artigos, a livros por conta das redes da internet, e então encarem que eu tenho certeza que a trajetória vai ser muito boa. Vocês hoje estarão muito mais munidos do que eu estive há bastante tempo atrás, 2003, quando eu iniciei a minha graduação.
Então, muito obrigado, viu, Carlos, por essa oportunidade e parabéns por estar divulgando a nossa área assim de forma tão lúdica e tão criativa, como você tem feito aí nas suas atividades. Obrigado, professor Leandro, muito obrigado pela generosidade, pela contribuição, né, que vem desenvolvendo desde o surgimento do Atrium, lá em 2018. Então, é importante a gente demarcar que é um grande parceiro nosso, incentivador, e agora, em Campo Grande, ficou mais fácil ainda essa interação, esse contato, e foi como você falou na sua fala, né, a questão do tempo pandêmico nos fez também se aproximar ainda mais das redes que propiciam agora esse contato com o nosso público e a importância deles conhecerem a trajetória dos nossos estudos no nosso estado, nas nossas universidades e a luta e o desafio que nós temos para o futuro. Então, eu agradeço ao nosso público que está aqui nos assistindo, deixo para vocês o convite para que vocês acompanhem as futuras entrevistas e meu até breve com outras entrevistas no Atrium, trazendo outros temas como Esparta, como o teatro e outras temáticas que também estão sendo sugeridas pelo nosso público. Então, obrigado, pessoal, até breve.